Boa noite a todos. Em nome da SOBED Paraná, conjuntamente com a SOBED Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estamos dando início à nossa quarta reunião dos residentes de endoscopia do Sul. Neste modelo de hoje, a gente vai modificar um pouco uma das aulas e vamos fazer um formato em forma de quiz, mais ou menos como teste dos seus conhecimentos, até para fazer um teste piloto para ver se isso funcionar muito bem. A gente pode até adquirir como um modelo para as próximas reuniões no futuro. Então, nós vamos ter, então, dois casos. Um caso do Hospital Moinhos dos Ventos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse caso será apresentado pela doutora Carolina, que é residente deste hospital, junto com o doutor Fábio Segal, o seu preceptor. O caso será aquele de quiz sobre esôfago de Barrett, tratamento endoscópico, e todas as suas nuances relacionadas. O segundo caso será um caso de mais inovador, um caso para mostrar uma inovação em endoscopia e não tanto o exercício de diagnóstico. Será um caso de uma anastomose endoscópica realizada por magnetos, que foi realizada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, no Paraná, e será apresentado pelo residente Tiago Zibetti. Vamos começar, então, primeiro pelo caso da doutora Carolina, do Hospital Moinho dos Ventos. Por favor, Carolina, pode começar. Tá bem. Obrigada, doutor. Vou compartilhar aqui minha tela. Aí. Estão enxergando o slide? Sim. Sim. Bom, então, boa noite a todos. O doutor já me apresentou. Eu sou residente do Hospital Moinhos de Vento, de endoscopia de Porto Alegre. E esse caso, então, quem me orientou foi o doutor Fábio Segal e o doutor Mauro Maia também teve uma colaboração. Como o doutor comentou, eu vou apresentando o caso e junto com o caso a gente trouxe algumas perguntas para a gente debater assim já ao longo da apresentação. Então, sintam-se bem à vontade para responder, discutir, questionar aí ao longo do caso. Bom, então, é um paciente de sexo masculino, 42 anos de idade, branco, tabagista, com IMC de 27,4, então caracterizando um quadro de sobrepeso, e que referia sintomas de refluxo há mais ou menos 3 anos, assim, segundo ele, e que vinha sem tratamento até o momento. Então, com esse quadro foi indicada uma endoscopia digestiva para ele, que ele realizou em março de 2019. Deixa eu minimizar aqui. Aqui eu trago as imagens, então, dessa endoscopia de março de 2019, essas duas imagens iniciais, e mais estas duas. E aí eu trago a primeira pergunta, né, para a gente debater, qual que seria o diagnóstico endoscópico desse paciente baseado nas imagens. Eu não sei quem quer iniciar. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Pitts, eu sou um dos moderadores, trabalho em Porto Alegre, inclusive no Hospital Moinhos de Vento. A ideia aqui que a gente estava conversando é que os residentes basicamente participem, né? Isso aqui é uma reunião de amigos, a gente está aqui todo mundo para aprender, então a gente estimula aí que algum residente seja voluntário aí e comece a tentar responder, a gente junta aqui moderar e vamos aprender todo mundo junto. Vou voltar um pouquinho nas imagens de antes também para... Alguém se habilita? Se voluntaria aí para tentar responder? Eu acho que, boa noite, César, sou aqui de Florianópolis. Acho que posso ajudar um pouquinho, então vamos por exclusão. O que você acha? Começar com as exclusões? Uhum. Alguém acha isso sugestivo de lesão cáustica? Ou podemos descartar? Acho que podemos descartar pelo histórico também, né? Não tem nenhum histórico. Provavelmente a doutora Carolina iria descrever para nós, né? Uma ingestão, algo assim, a princípio não, né? Então, esse descartaremos. Quem mais nos ajuda? Eu acho que é uma esofagia. Tiago,
eu acho que é uma esofagite grau D com hérnia de hiato, letra D. Tem confluência entre as pregas, são maiores que 5 milímetros, quase está mais de 75% da circunferência do esôfago, e tem uma hérnia tal. Uhum. Concordo Eu contigo. concordo. Na verdade, assim, grau A seria até 5 milímetros, com certeza não, a gente vê ali erosões extensas, né? Grau B maiores que 5, sim, mas existe uma confluência. O que a gente poderia ficar na dúvida é se é um grau C ou um grau D. A gente não consegue ver bem ali a confluência, né? Bem a linha Z, tem a foto da esquerda, né? Mas aparentemente há uma confluência aqui maior que 75%, caracterizando então um grau D de Los Angeles, com uma hérnia, né? Ou se discordarem que não há uma confluência de 75%, essas classificações elas são boas, mas não perfeitas, né? Tem a subjetividade muito associada, pelo menos um grau C. Mas eu botaria a letra D de Dinamarca, né? Mas também não dá para discordar quem diga, não, eu não acho que a confluindo mais de 75% para mim é um grau C. Ok. Aí. Então, o laudo do endoscopista foi de acordo com vocês, foi mesofagite grau D, com uma hérnia, que era de uns 2 centímetros, mais ou menos, nessa endoscopia. Então, a conduta a partir desse exame endoscópico, né, foi prescrito para esse paciente um tratamento com inibidor de bomba de prótons em dose plena por 8 semanas e foi indicada uma endoscopia de controle ao final desse tratamento, né, durante o tratamento. E aqui eu trago, então, a endoscopia. Ele fez pouco mais, fez 3 meses, né, de tratamento e retorna, então, em junho do mesmo ano para realizar o exame. E aqui eu trago essas 3 imagens e trago a próxima pergunta de diagnóstico endoscópico, então, nesse momento, já com a classificação, se for o caso. Está mudando um pouquinho, né, o quadro. Esse é outro questionamento, né? Se a gente deve fazer endoscopia de controle em todos os pacientes nesses graus, né? A literatura, ela não, até onde eu sei, ela não determina que obrigatoriamente nós temos que fazer uma endoscopia de controle, mas existe a sugestão que sim. Não sei se alguém discorda ou se eu estou falando algo errado. Uhum. Só um comentário, quer ver? Volta nas fotos anteriores ali com esofagite. É claro que a gente está vendo fotos, né? E a endoscopia é um exame dinâmico. Então, na foto, a gente já consegue, né, apesar de toda essa inflamação, né, determinar algumas áreas com epitélio diferenciado. Já a gente consegue ver um epitélio de coloração mais salmão, a gente observa, já que tem uma lesão, talvez, né, uma reepitelização nesse esôfago, né? Gostaria de fazer uma pergunta aí para o pessoal. O que vocês achariam de, nesse primeiro exame, a gente biopsiar esse esôfago na suspeita de Barrett? Já nessa primeira imagem, não essa antes do tratamento, né? Vocês biopsiariam esse esôfago? Se vocês tivessem na dúvida de imagem sugestiva de Barrett, o que vocês acham? Tiago, quer Não, responder? eu não biopsiaria porque tem um grau de inflamação e isso ia confundir o diagnóstico. Isso, né? Poderia confundir diagnóstico de displasia indefinida, às vezes poderia vir na biópsia, né? Inflamação, às vezes tem a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, correto, trataria também, né? E repetiria a endoscopia, que foi o que fizeram, né? Uhum. Perfeito. Vamos ver se alguém gostaria de se posicionar sobre o achado, então, em relação às imagens, qual seria o diagnóstico endoscópico? Como é que vocês descreveriam, vamos dizer assim, esses achados? O pessoal ainda está tímido. Né? Antes o pessoal está olhando, daqui a pouco a gente estamos começando a nominar aí aleatoriamente. É importante sempre no esôfago de Barrett, né, a gente classificar bem a lesão, né, além de fazer a inspeção, né, a gente caracterizar bem a lesão. E a classificação de praga vem nos determinar isso, né? Lembrando que a letra C, né, onde existe a extensão da confluência do epitélio, né, e o M seria a extensão máxima, né?
Vamos ver alguém aqui, então. Alguém queira... Volta a dizer, gente, aqui é todo mundo a participar e aprender. William, Vergonha. William, residente do HC de Curitiba, está presente aí. William, você quer classificar ou tentar descrever o que você está vendo nessa lesão? Boa noite, doutor. Tudo certo? Olhando a lesão aqui, bom, parece ser... Mais algumas eu ficaria em dúvida entre a letra B e a letra C ali, doutor. Ou pela extensão máxima ali, né? Eu acho que é a C, porque ela não fecha a circunferencial e tem, acho que, 3 centímetros, William. Tá. Perfeito. Isso é o mais importante da gente entender, William. O que a gente vê é uma regeneração com epitelização do tipo escamoso na parte do terço distal, ali onde está mais branquicento, com algumas ilhotas, e depois a gente tem acima um predomínio de um epitélio metaplásico. Então, isto vai ser importante, que vai ser para a gente estabelecer em termos prognósticos, a gente tenta classificar e usar a classificação de Praga, que contempla 2 conceitos, o conceito circunferencial e o conceito de extensão máxima. Como vocês podem ver, não tem, e aí agora aparece aí a classificação de Praga, a gente não consegue estabelecer o comprometimento circunferencial e apenas o comprometimento da extensão máxima, que no caso o endoscopista mediu em torno de 3 centímetros. Então, na imagem 1, a gente tem o topo da projeção e na imagem de baixo a continuidade até o final do epitélio metaplásico, quase perto das pregas gástricas, que é mais ou menos o que está exposto nesse diagrama à esquerda. Então, já foi bem explicado, né? Mas foi a classificação, né, que foi dada nesse momento. Então, C0M3. E aqui eu trago algumas imagens também das biópsias. Então, não foi identificada nenhuma lesão focal, né, nessa primeira endoscopia. Foram coletadas biópsias dos 4 quadrantes ali da área de suspeita de metaplasia, que confirmou, né, que a gente consegue ver a transição, né, do epitélio escamoso aqui abaixo com o epitélio glandular, e no maior aumento aqui a gente consegue ver as células caliciformes que caracterizam então essa área de metaplasia, confirmando então o diagnóstico de esôfago de Barrett. E aí, mais uma questão sobre o esôfago de Barrett: qual dessas alternativas que contemplam, né, 4 fatores de risco para doença de Barrett, para o esôfago de Barrett, desculpa. Doutora Carolina, só para enriquecer um pouquinho, né, com relação às biópsias, então é muito interessante a gente seguir o protocolo de Seattle, né, que é aquilo que você comentou ali, né? Então, o que a gente vê na prática, a gente que trabalha no dia a dia, muitas vezes a gente pega as biópsias onde o médico biopsia 1 fragmento, 2, 3, né? Então, na prática do dia a dia, a gente observa que não é seguido aquele protocolo correto de Seattle, né? Então, a gente deve biopsiar, né, os 4 quadrantes a cada 2 centímetros, né? E se tiver mais de 2 centímetros, fazer novas 4 biópsias dos quadrantes, né? Então, é bem importante a gente seguir isso, né? E fazer várias biópsias mesmo, né? Para evitar um falso negativo, aí uma ausência de metaplasia, de displasia, principalmente, né? Da peça, né? Das biópsias. E aproveitando também que o residente, né, às vezes o uso do ácido acetético nos ajuda muito a ver o relevo, né, porque ela dá uma desnaturação das proteínas, então ver o relevo dessa mucosa de Barrett, e como o doutor César falou, fazer a cada 2 centímetros, e se o esôfago de Barrett é longo, né, a literatura sugere que a gente, né, a cada frasco que tu bote ali os 4 biópsias, tu enumere, né, quantos centímetros da ADS está. Porque caso apareça alguma lesão, depois tu sabe se é de 40, se é 38, 37, então a gente tem essa referência. E existe um trabalho clássico também que sugere que num Barrett maior, que a gente deva
não é perder, é ganhar 1 minuto em cada centímetro de Barrett, e isso aumenta muito o diagnóstico de lesões displásicas ou até neoplasia precoce. Então, assim, o Barrett não é uma coisa que a gente puxa a vida, né? Às vezes, Barrett, que saco, né? Vou ter que encher aquela troço cheio de biópsia, o meu tempo aqui correndo. Mas realmente é essa inspeção cuidadosa que pode fazer diferença para o paciente, né? E lembrando que geralmente é no primeiro exame do Barrett, no primeiro diagnóstico, que é onde se feito a grande maioria dos diagnósticos das lesões displásicas ou neoplásicas, é no primeiro exame, né? E não nos exames subsequentes. Carol, Então, não sei se alguém quer responder. Eu acho que é a letra C. Sexo masculino, maior que 50 anos, obesidade, tabagismo. Isso aí, eu trouxe aqui só para a gente... Pode falar, Carol. Não, eu ia só relembrar aqui, não sei se quer comentar alguma coisa sobre relembrar os fatores de risco que estão enumerados ali na questão. Alguns, né, o nosso paciente tinha, outros não, né, mas pacientes do sexo masculino acima de 50 anos, com sintomas há mais de 5 anos, história de tabagismo, obesidade, história familiar de primeiro grau de esôfago de Barrett ou de adenocarcinoma esofágico e a presença de hérnia de hiato, né, então... Nosso paciente tinha o sexo masculino, tabagismo, obesidade não, mas tinha algum grau de sobrepeso e a hérnia de hiato, né? Então, alguns fatores aí de risco para a evolução com esôfago de Barrett. O consenso americano, não me lembro se o europeu também, ele indica rastreamento populacional, né? Então, pacientes que têm sintomas crônicos de refluxo, muitas vezes, né, sintomas acima sintomas semanais acima de 5 anos e com fatores de risco, teria indicação de fazer um exame, né, de rastreamento, digamos assim, né? Se esse exame viesse negativo para Barrett, é óbvio que o paciente não precisa ficar fazendo, né? Mas é bem importante a gente pesquisar esses fatores de risco para indicar ou não uma endoscopia de rastreamento no paciente que nunca fez, por exemplo, né, que tem sintomas de refluxo crônico. Uhum. Aqui eu trouxe, então, para a gente relembrar o que já foi citado por vocês, assim, mas da questão de critérios de qualidade na realização da endoscopia quando se está avaliando o esôfago de Barrett, né? Então, classificar, né, de acordo com a classificação de Praga, para uniformizar a avaliação e até comparar, assim, nos exames subsequentes, né, a evolução. Se tem alguma ilhota, né, de mucosa sugestiva de metaplasia, também descrever qual a distância da arcada dentária, a localização específica, escrever a presença ou não de hérnia, a presença ou não de esofagite associada. Se tiver alguma lesão, alguma irregularidade da mucosa, assim, mais suspeita, também caracterizar de acordo com a classificação de Paris. E o protocolo das biópsias, né, que vocês já referiram também da importância de fazer essas biópsias em todos os quadrantes e enumerar e localizar elas tanto para o endoscopista quanto para o patologista, assim, também fazer a avaliação da extensão e não perder nenhum diagnóstico, assim, né, ao longo da avaliação. Esse paciente, então, nesse momento, estava com um diagnóstico de esôfago de Barrett, com 3 centímetros de extensão e sem displasia na avaliação histopatológica. Então, a orientação foi de uma reavaliação endoscópica em 3 anos, né? Então, o momento de repetir a endoscopia vai depender da extensão, né, dessa mucosa de metaplasia. Se for uma extensão menor do que 3 centímetros, posso repetir essa endoscopia no intervalo de 5 anos, né, se não houver nenhum grau de displasia. Se for 3 ou mais centímetros, eu devo repetir essa endoscopia em 3 anos. Foi o que foi sugerido, então, para esse paciente nesse momento. Querem comentar alguma coisa sobre esse ponto? Senão eu vou passar para a endoscopia. Acho que pode seguir. Tá. Então, esse paciente retorna no início desse ano para a endoscopia de controle. O aspecto endoscópico era semelhante, assim, não tinha alterado a classificação em relação ao exame prévio. Entretanto, na avaliação patológica, foram coletadas novamente biópsias aleatórias da mucosa e veio com displasia de baixo grau. Aqui eu trouxe também a lâmina, só para a gente ter uma ideia, assim, da diferença.
que a patologista me explicou mais ou menos. Então, aqui a gente observa uma proliferação aqui dos núcleos, né? A gente vê que ficam mais juntos aqui do que nas outras regiões, né? Caracterizando, assim, essa área de displasia, né? E reduz o estroma, assim, a gente vê que fica mais roxinha, assim, essa parte aqui dos núcleos, né? Então, alterada em relação às outras partes. É uma displasia focal. E lembrando que a displasia de baixo grau, ela é uma avaliação, assim, que varia muito, né, de acordo com o examinador. Então, até quando eu estava conversando com a patologista, ela falou, se der uma lâmina de displasia de baixo grau para 10 patologistas, 5 podem dizer que é displasia, 5 podem dizer que não. Então, todos os consensos, assim, a literatura recomenda que sempre que houver esse diagnóstico de displasia de baixo grau, ele deva ser confirmado, revisado junto com o segundo patologista, de preferência com experiência, né, nessa área. Então, esse caso foi revisado por dois patologistas nesse momento. E aí eu trago uma pergunta aberta, assim, para discutir qual seria a conduta no esôfago de Barrett com a displasia de baixo grau sem lesão focal. Nesse momento, para esse paciente, vocês indicariam segmento, já indicariam algum tipo de tratamento endoscópico? O que vocês sugerem? O Pete sabe a pergunta. Eu otimizaria o tratamento clínico e repetiria a endoscopia. Em quanto tempo? Repetir a endoscopia? Isto. Eu faria um tratamento por 12 semanas e repetiria a endoscopia. Eu deixaria o IBP em dose dobrada e repetiria a endoscopia. Na verdade, ele já está em uso de inibidor de bomba de prótons, né? A dose dobrada, não sei quanto ajudaria, porque, na verdade, o uso de IBPs, né, é, na verdade, mais para a sintomatologia do que o tratamento em si, né, porque esse esofagite provavelmente não vai regredir, né? Então, assim, as duas condutas, tanto o segmento, né, como uma displasia de baixo grau, como o tratamento endoscópicos, podem ser propostos, né? A literatura atual até recomenda, antigamente era só na displasia de baixo grau, né? De alto grau, desculpa, mas hoje em dia na displasia de baixo grau também já se recomenda o tratamento endoscópico. Mas pode-se seguir esse paciente, né? Se por acaso não se dispuser do tratamento de radioablação, por exemplo, ou por algum outro motivo. Concordo. Então, na minha opinião, né, as duas assim perguntas, ambas estariam corretas. Se eu tivesse disponível, né, a radiofrequência para fazer a ablação desse epitélio, né, eu optaria por isso. Concordo. Porque até fazer de baixo grau já tem uma incidência de 10% para evoluir para neoplasia. Então, já é um valor, né? 10% já não é uma coisa desprezível. Claro, né? Pensar a questão da idade do paciente, uma coisa é seguir um baixo paciente com 45 anos, 50 anos, né? Pô, não vamos fazer nada, só seguir. Outra coisa é um paciente de 85 anos, 80, né? Quem sabe, então, só se segue, né? Hein, César, o que tu pensa? Eu concordo contigo. Aqui não tem o certo e errado, né? Apesar de que hoje os consensos eles dão mais preferência para o tratamento endoscópico, mas eu acho que é uma conversa, uma relação médico-paciente, e como você falou, tem um certo risco de evolução dessa displasia de baixo grau, né? Em torno de 10%, então não é um risco, o paciente não está isento de risco aí, né? Então, acho que depende de múltiplos fatores, a idade, conversa com o paciente, né, disponibilidade do serviço. A gente sabe que a radiofrequência não é algo que todo endoscopista faz ou em todo centro vai ter, né? Então, eu acho isso interessante. Inclusive, eu acho que você vai comentar mais para frente aí, talvez o interessante é sempre encaminhar para um centro de referência, né? Quando a gente tem já a displasia identificada, né? Principalmente alto grau, né? É sempre referenciar aí para serviço né, para algum serviço de referência mesmo, né? Fazer esse segmento desses pacientes. Isso é muito raro, né? Eu estou aqui há 12 anos, né? Claro, não trabalho em serviço de referência, mas posso contar na minha mão os casos de displasia que eu tive. Talvez é porque muito, como eu falei, a gente recebe às vezes biópsia,
poucas biópsias, então a gente está fazendo um subdiagnóstico aí de displasia, talvez seja isso, né? Mas a gente sabe que a minoria dos pacientes que tem Barrett terão essa evolução para displasia. Então, acho que o momento que faz displasia, acho que a gente poderia dar um pouco mais de atenção, e eu, a princípio, também indicaria um tratamento endoscópico, tá? E convenceria, claro, meus pacientes a fazer isso, né? Carol. Na verdade, se poderia repetir a endoscopia em 6 meses, se manteria esse paciente sem BPP, né? Primeiro, assim, se repete, né, a confirmação com um segundo patologista. Ok, confirmou. Então, temos o diagnóstico por 2 patologistas de displasia de baixo grau. Uma coisa que a literatura faz é repetir a endoscopia em 6 meses. E se essa endoscopia de em 6 meses confirmar ainda a displasia de baixo grau, aí sim se optaria por esse tratamento com radioablação. Eu gostaria de deixar a minha opinião, e eu acho que daí, Eduardo, eu concordo com o que você falou agora no final. Eu acho que a endoscopia de baixo grau, ela é uma entidade muito difícil dos patologistas diferenciarem entre eles. Por quê? Porque você tem a displasia regenerativa e a displasia da neoplasia. Então, o paciente tem uma inflamação ainda da doença do refluxo, que fica inflamando, e o patologista tem dificuldade, muitas vezes, de dizer se aquilo é só da doença do refluxo, é regenerativa, ou seja, é um gatilho da neoplasia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você tem uma biópsia com displasia de baixo grau, eu fico assim muito preocupado em saber se tem uma lesão ou não tem uma lesão. Muitas vezes não foi você que fez o exame, ou às vezes até mesmo a gente que fez o exame, e você não encontrou nenhuma lesão. Eu gostaria muito de repetir esse exame depois de um determinado tempo, para a gente ver se a gente vê uma lesão, porque se você vê uma lesão, a gente sabe que o tratamento não é com radiofrequência, o tratamento é com ressecção, e a gente sabe o quão difícil é a gente procurar uma área de displasia num Barrett, né? Então, eu nesse caso especificamente, eventualmente dobraria a dose, pode ser controverso ou não, e repetiria de mais ou menos em torno de 8 a 12 semanas que a literatura coloca. Aí eu repetiria esse exame com o melhor aparelho que eu tenho no serviço, usaria um aparelho de magnificação, com colonoscopia digital e bastante ácido acético, né? Talvez o ácido acético seja até mais importante de todos. A gente já conseguiu ver lesões de 3, 4 milímetros, que eram uma displasia, já não era nem de baixo grau, mas era de alto grau. E a gente sabe que tem dados da literatura que mostram que a maioria desses pacientes com displasia de baixo grau, quando são encaminhados para centros de referência, muitas vezes nem o diagnóstico vai ser outro, né? Nem vai ser mais de displasia. E quando tem displasia de alto grau que não viu a lesão, quando é encaminhado para um serviço de complexidade, você acha a lesão, né? Porque displasia de alto grau é outra história, daí não é o que a gente está discutindo aqui agora, né? Um outro ponto interessante também, que 3 centímetros até, acho que é um Barrett até pequeno, assim, não é um Barrett grande, né? Então, se a gente tivesse um Barrett de 8 ou 10 centímetros num paciente entre 30 e 40 anos, aí talvez eu não repetiria a endoscopia, daí talvez eu fosse tratar com radiofrequência mesmo. A gente sabe que esses Barretts grandes, a chance de ter neoplasia é muito grande, então eu trataria até mais precocemente, sabe? Sempre preocupado em ver uma lesão ou não, né? Então, acho que essas seriam aí as considerações que eu colocaria nesse caso aí. Eu acho que quando o Thiago falou, né, Thiago, dose dobrada, na verdade, tu quis dizer isso, né? Um paciente com uma displasia de baixo grau, o primeiro diagnóstico, então seria uma dose dobrada e repetiria 6 meses depois para confirmar a displasia de baixo grau. Né? Isso. Foi isso que eu quis dizer. E aí eu realmente concordo contigo, né? Quando eu falei a questão do IBP, é nos pacientes com Barrett, né? Sem displasia, né? Então, a gente fica com a tendência de dobrar, triplicar a dose para tratar o Barrett, mas isso não tem sentido. A gente tem que usar a dose mínima para tratar os sintomas. Mas eu entendi a tua colocação. Tu dobraria a dose nesse paciente com displasia de baixo grau no primeiro diagnóstico para repetir 6 meses depois para ver se confirma. Com certeza. Está correto, concordo contigo. Carol. Vamos lá. Bom, então, aqui já foi amplamente discutido, né, sobre a escolha, né, nesse momento, então poderia ser tanto o segmento com uma nova endoscopia em 6 meses, e aí, como o Pitts comentou, né, confirmando essa displasia numa segunda endoscopia, indicar para o tratamento endoscópico,
mas já se sabe que a ablação, ela erradica em mais de 90% a displasia e a metaplasia intestinal, e reduz, então, significativamente a chance de evolução desse Barrett, então já poderia se discutir com o paciente tratamento endoscópico nesse primeiro momento. Nesse caso, então, o médico assistente optou por conversar com o paciente, expôs, né, a opção terapêutica ou segmento, e o paciente resolveu repetir o exame em 6 meses. Ele estava usando o inibidor de bomba uma vez por dia, então ele ficou com 2 vezes por dia, e foi programada uma nova endoscopia em 6 meses, que é essa que eu trago aqui. O aspecto é semelhante, aqui tem até uma erosão, que ficou como mesofagite grau A, e as biópsias vieram exatamente iguais à anterior, assim, eu nem trouxe as imagens, mas veio com o mesmo quadro, assim. Opa! E aí, então, foi conversado com o paciente, nesse momento aí proposto, de fato, né, o tratamento endoscópico com ablação por radiofrequência, com o objetivo de erradicar completamente a displasia e a metaplasia intestinal. Né, então, o procedimento foi realizado, né, só para ilustrar que eu trouxe os 2 tipos de catéteres disponíveis, né, para realizar o procedimento. Então, dependendo da extensão e se é circunferencial ou não, né, pode-se optar pelo catéter com balão, que se fosse um Barrett circunferencial, né, no caso do paciente foi optado por esse catéter em pá, então, para fazer a ablação mais focal, né, então aqui eu trago algumas fotos do procedimento. E aqui, então, só falando um pouquinho do procedimento, né, os catéteres são conectados, então, com o gerador, né, de energia, então, que transmite a energia para o tecido, e através disso ele consegue destruir, então, ablar esse tecido desejado, que no caso é o tecido com metaplasia intestinal e com displasia. E aqui, por fim, a área já com descamação mecânica da mucosa, né, depois da aplicação da radioablação. É um procedimento, assim, que a princípio as complicações são raras, né? A mais comum seria a estenose, que também não é muito frequente, eles falam em 4%, acho, mas que também seria uma estenose que responde bem ao tratamento endoscópico, né? Caso ocorra, e muito raramente, assim, risco de sangramento e perfuração. Então, como a radioablação, ela atinge até a camada muscular da mucosa, ela não atinge a submucosa, o risco de perfuração desse procedimento seria muito baixo, assim. Então, um procedimento seguro, né, que foi realizado. Não teve nenhuma intercorrência no procedimento, a princípio nem depois, até o momento. Esse paciente, então, foi planejado a repetir uma nova endoscopia em 3 meses, né, para avaliar, repetir as biópsias e, conforme, né, planejar uma nova sessão de ablação. Lembrando que às vezes pode ser preciso mais de uma sessão para que consiga atingir, né, a erradicação completa da metaplasia intestinal, que é o objetivo final do tratamento. E aí eu trago a pergunta final, qual que deve ser o segmento desse paciente. Então, se ele repetir a endoscopia, tiver erradicado a metaplasia, né, não tiver mais metaplasia ou displasia, qual deve ser o momento de repetir a endoscopia nesse caso? Se alguém... Alguém? Mas ele continua com o Barrett? hipoteticamente ele erradicou, né? Ainda não tem o controle dele, mas a pergunta é, depois dele ter erradicado, então, fez o tratamento com sucesso, em que momento que ele deveria repetir, assim, depois de... Não há necessidade, então. Alguém acha que há necessidade? Tem o Lucas o Lucas do Rio Grande e quem mais que está aqui de residente? O Lucas, quer fazer algum comentário? Olá, doutor Guilherme, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, como é que estão? Eu tenderia a repetir esse exame pelo menos em 6 meses, inicialmente, para ter a certeza, corroborar que houve realmente a erradicação do Barrett. Ok, Lucas. E por que tu pensaria... bom, na verdade, tu já respondeu, porque, na verdade, existe, né, o índice de erradicação completa da metaplasia intestinal, né, do Barrett, né, com a radiofrequência, ela é muito boa, tem um índice alto.
mas também existe um índice de recidiva não desprezível, acima de 10%, abaixo de 15% e acima de 10%, se eu não me engano, bem a questão de números. Né? Então, por isso que esse paciente deve ser seguido, né? Porque existe um grau de recidiva, às vezes a queimadura, né? Ficam ilhotas enterradas abaixo da queimadura, né? Então, esse paciente a gente não pode dizer que ele está curado 100% pelo resto da vida, porque existe um percentual já comprovado na literatura de recorrente. Então, por isso que esse paciente deve ser seguido. Concordo que a gente deveria fazer isso em 6 meses, né? De 6 em 6 meses no primeiro ano, se eu não me falha a memória, e depois uma vez anual. Novas endoscopias com biópsias para ver se não há uma recidiva do BART. Eduardo, só para enriquecer, então, antes de entrar na aula aqui, eu dei uma olhada aqui no PubMed, tem um artigo de 2022, um britânico, eles fizeram um estudo prospectivo, eles acompanharam mais de 2.000 pacientes pós-ablação em até 10 anos de acompanhamento, e é isso mesmo, existe o risco de recidiva, principalmente pacientes que têm alto grau, tá? E normalmente a recidiva ocorre até 2 anos, então é mais frequente nos primeiros anos da recidiva do que ao longo da vida. Então, sem dúvida, é importante sim fazer esse acompanhamento, né? Baixo grau, claro que talvez o acompanhamento não precisa ser tão precoce, né, como alto grau, né? Mas eu concordo em fazer sim um acompanhamento desse paciente. Só Carol, uma questão evidências. prática. Desculpa, Fábio. Não, Pode só falar, porque- Luiz. Não, só ia dizer a questão prática, para quem não conhece o dispositivo, ele é muito fácil de usar, na verdade, o endoscopista só tem a função de posicionar o catéter, o resto é tudo o computador, tu aperta o pedal e ele faz tudo por ti, o tempo, é tudo sonorizado, então, tecnicamente, é uma coisa muito fácil de se fazer, a questão é a questão econômica, mas a técnica em si, tenho certeza que todos nós aqui estamos capacitados. Carol? Uhum. Então, aqui eu só trouxe essa recomendação da Academia Americana, né, de Gastro, sobre o período, o momento, né, de repetir a endoscopia. Então, na verdade, se esse paciente já tem uma endoscopia que confirmou a erradicação, então repetiu as biópsias, não tem mais BART, não tem displasia, se no momento do diagnóstico era uma displasia de baixo grau, a endoscopia pode ser feita em 1 ano. Né? E se for de alto grau ou já um carcinoma intramucoso no momento do diagnóstico, deve ser em 3 meses, então mais precoce. E é bem como o Dr. César falou, no primeiro ano é maior a chance de recorrência, especialmente se for displasia de alto grau ou se for mais extensa, né? Então, nesses pacientes tem que repetir mais precoce e mantém, assim, o segmento ao longo do tempo, porque pode recorrer, né? Então, vai aumentando o intervalo, mas segue fazendo esse acompanhamento endoscópico. Essa experiência maior a gente teve quando a gente utilizava o plasma de argônio para fazer a erradicação. No momento que a gente viu que ficavam células abaixo da área reepitelizada de epitélio escamoso, se abandonou o plasma de argônio, e a gente hoje tem poucos trabalhos que defendem, e a radiofrequência tomou um lugar porque tem um resultado melhor, tanto da erradicação da área displásica, quanto da área metaplásica. Então, a gente tem a eliminação do epitélio metaplásico com reepitelização escamosa na área cicatricial. Mas a gente tem que fazer o segmento porque podem sobrar células e pode recidivar. Isso. Então, aí tem um take-home message aí para facilitar. Carol? Na verdade, sim, tudo foi bem discutido, né? Eu vou só, então, relembrar sempre referenciar o paciente para um centro de referência, então, como também já foi comentado, né, se deparar com diagnóstico de displasia, encaminhar para um centro de referência, fazer a revisão ou a reavaliação, né, com o segundo patologista, utilizar o endoscópio com alta definição, né, com o tratamento em dose máxima, né, de supressão ácida, todos esses conceitos foram citados aqui. Se tiver alguma lesão visível, deve ser feita a ressecção, né, com mucosectomia ou ISD, dependendo da lesão. E aí, dependendo, né, do grau de displasia, seguir a conduta. Se for displasia de baixo grau, discutir riscos e benefícios com o paciente do tratamento endoscópio versus segmento, né?
E se for displasia de alto grau, aí já não tem essa possibilidade de segmento, aí já deve ser indicado para o tratamento endoscópico. E se for neoplasia já, né, com invasão submucosa, aí já encaminhar o paciente para avaliação cirúrgica. E depois do tratamento endoscópico, né, então, incluir o paciente no programa de segmento para que não se perca, né, alguma recidiva que possa vir a acontecer. Então, resumindo Ali, aí. Carol, só defendendo a minha resposta anterior de 6 meses, né? Na verdade, assim, a literatura é um pouquinho divergente, né? O próprio ver que nesse take-home method, tu botou ali, né? Acompanhamento a cada 6 meses por um ano e depois anualmente. Sim, eu tinha comentado. Né? Então, vamos invalidar a resposta anterior. Mas a resposta, agora falando sério, a grande mensagem, né, em relação à última questão é isso, que o paciente que faz a terapia com radioablação, a gente não pode considerar ele curado. Existe um percentual de recidiva e esse paciente deve ser acompanhado. Se a cada 6 meses, primeiro ano, ou uma vez por ano, bom, isso independe também, não vai modificar muito a história. Mas o que vai modificar a história é não mais acompanhar esse paciente. Uhum. Isso aí. Nós temos ainda 3 residentes que não se manifestaram, a Lilian, o Lucas e o Thomas. Algum de vocês gostariam de fazer algum comentário? Doutor Guilherme, eu tenho só uma dúvida na questão, vocês estavam comentando do protocolo de Seattle na hora da coleta das biópsias ali. Como é que vocês fazem? Lógico que a gente vai biopsiar cada 2 centímetros, 4 fragmentos. Vocês aí vocês colocam esses 4 fragmentos, a cada 2 centímetros, 4 fragmentos, colocam num frasco separado e vão identificando. Como é que vocês fazem a identificação para saber exatamente qual é o segmento que foi biopsiado? Se colocam os centímetros da arcada dentária? Como é que vocês fazem isso aí? Carolina, quer responder? Carolina, por favor. A recomendação é que localize centímetros da arcada dentária, pelo que eu vi, assim, coleta, biópsia, e aí encaminha para o patologista com a descrição, né, da distância. Bom, a primeira coisa é fazer uma boa inspeção. Então, o uso do ácido acético é a primeira coisa que deve ser utilizada, porque isso permite a gente identificar se tem alguma lesão visível. No caso de não ter nenhuma lesão visível, se faz a colheita de material, de acordo com o protocolo de Seattle, e identificando frasco por frasco de acordo com a distância da arcada dentária. Então, isso é fundamental para a orientação do patologista e fundamental em termos prognósticos do paciente, né? Então, a gente pode tentar saber em que segmento foi detectado a área metaplásica com displasia. E, Lucas, eu acho que o Fábio falou, mas só reforçando, obviamente, se tu vê uma lesão, né, uma lesão visível, essa lesão tu vai biopsiar isoladamente e registrar, né, qual parede e arcada dentária superior, né? Não, perfeito. E aí depois, na hora da confirmação ali, que tu farias o espaçamento menor de 1 centímetro. É isso? Quando se encontra, então, a displasia, o achado da displasia no... Aí passa a ser por centímetro. Por centímetro, né? Perfeito. Exato. Essa é uma dúvida. Exato. Beleza. Um paciente com displasia de baixo grau, as biópsias randômicas são de 1 em 1 centímetro, é isso? Essa é a pergunta? Isso. É isso aí, né, Fábio? O objetivo, claro, não foi esgotar o assunto. O esôfago de Barrett é um motivo para várias reuniões, mas a ideia é que a gente pudesse trazer um caso que tivesse uma noção sequencial de um paciente que começou com um quadro de uma esofagite de grau elevado e que no controle foi identificado um esôfago de Barrett e que na evolução evoluiu para displasia e que não é, vamos dizer assim, o dia a dia, mas que é bastante frequente e a gente não deve deixar de passar despercebido. Beleza, caso muito bacana, muito bem apresentado. Parabéns, Carolina, pela apresentação. Vamos passar então, pelo segundo caso agora. Tiago, por favor, pode colocar sua tela.
Boa noite a todos, meu nome é Thiago, sou residente do Nossa Senhora das Graças, de Curitiba, e vou apresentar um caso clínico que foi o meu orientador, o Dr. Guilherme Gomes. Então, é um paciente SA de 66 anos, masculino, aposentado, que procurou a emergência do hospital por dor abdominal e vômitos com sangue. Essa dor tinha começado no dia 22 de maio, com isso na madrugada, seguido de hematêmese, e depois ele falou que teve um quadro prolongado aí de melena, mais ou menos há 30 dias sem investigação. Ele teve histórico de 2 dias anteriores procurar o hospital por uma dor torácica, que foi descartada a origem cardíaca. No exame físico, no histórica médica pregressa do paciente, ele só tinha hiperplasia prostática benigna, não tinha nenhuma cirurgia prévia, né, alergias e estabagista. Ele chegou hipotenso, 70/40, com as mucosas hipocoradas. No exame físico da chegada, não tinha nenhum sinal de dor abdominal ou irritação peritoneal. O laboratório, 2 dias anteriores da chegada, ele já tinha uma anemia importante, uma anemia de 8,1 HB, com VSM baixo, e ele tinha sido liberado. Então, ele foi internado pela gastroenterologia, iniciado pantoprazol em dose de 40 mg de 12 em 12 horas, solicitado 2 concentrados de hemácias e foi encaminhado para a UTI e foi solicitado uma endoscopia após a estabilização hemodinâmica do paciente. Na endoscopia, nós podemos ver uma lesão subepitelial na parede posterior do corpo distal, na transição antecorpo, recoberta por fibrina e com ulceração central, com vaso visível, que foi suspeito de um giste ou um leumioma. Então, esse paciente fez uma tomografia, que parecia uma lesão nodular sólida no antro gástrico, compatível com neoplasia extramucosa. A possibilidade de giste foi considerada. Esse paciente, então, foi avaliado pela cirúrgica e foi reavaliado para fazer uma gastrectomia vertical, mantendo o tubo gástrico, uma cirurgia sleeve, dia 24 de maio. O AP dessa cirurgia veio um giste, com 1 a 2 mitoses por campus, com margens livres. Ele teve alta hospitalar no 6º PO. No PO tardio, o paciente começou a evoluir com vômitos e estufamento, empachamento importante. E daí, então, foi solicitada uma nova internação e uma tomografia de abdômen e uma endoscopia. Na endoscopia, a gente consegue ver do dia 11 que o paciente teve uma anteriorização, uma torção do estômago, que eu vou mostrar a imagem, e também na endoscopia a gente consegue perceber que tinha grande quantidade de resíduos alimentares com dificuldade de passagem do aparelho entre o corpo e o antro, devido à angulação. Então, no dia 15 de junho, no 22º PO, foi então, eu vou mostrar as imagens em seguida, abordado para fazer uma gastroenterotomose em Y de Roux. O paciente, apesar de ter feito a cirurgia no dia 15/6, ele evoluiu ainda com bastante estase e resíduo gástrico e com uma estenose na alça eferente. Estão vendo a minha tela, o vídeo? Sim. Então, aqui a gente pode perceber uma lesão subepitelial na parede posterior do corpo gástrico. Aqui a gente pode ver, então, a cirurgia realizada, que foi uma gastrectomia vertical, em forma de sleeve. O vídeo não está rodando, Thiago. Eu vou tentar. Agora está rodando, pode continuar.
Aqui a gente consegue ver a técnica, então, foi uma cirurgia de sleeve. Aqui a gente consegue ver, então, a torção, né, do estômago e os resíduos alimentares. Aqui a gente consegue ver, então, que tinha dificuldade para passar a alimentação devido à torção, que é uma complicação. Aqui, então, o paciente já tinha, foi feito, então, no 22º PO, uma gastroenteroanastomose em Y de Roux, que teve a complicação de uma estenose da alça eferente, a alça alimentar, e aqui a gente vê o coto jejunal do paciente. Nós podemos observar, então, aqui se encontra a alça eferente do paciente, com bastante estenose, com dificuldade também de passar o alimento, e aqui a alça, o coto jejunal que ficou, e aqui está a cavidade gástrica. Aqui a gente pode ver foi passada a sonda, aqui está o estômago bem distendido, aqui está a alça alimentar do paciente, com o kink aqui. Aqui a gente pode perceber, então, a gente foi solicitado uma avaliação da endoscopia, que a gente passou uma sonda nasoenteral no paciente para alimentá-lo. Depois foi solicitada a avaliação da endoscopia. E a gente avaliando as imagens do paciente, as endoscopias prévias, a gente propôs, e vendo, que a gente vai mostrar logo em seguida, que a alça eferente e a alça cotojejunal estavam próximas, a gente fez uma avaliação para fazer uma interanastomose com magneto. Para propor uma interanastomose endoscópica com magneto para fazer o alimento passar do estômago para a alça eferente. Olhando a imagem da endoscopia, a gente percebe que a alça eferente e o coto da anastomose estão bem juntas, um ponto de bem próximos. Então, a gente colocou 2 ímãs, a gente fixou esses ímãs com fios, a gente passou uma sonda nasogástrica para ancorar. Aqui a gente consegue ver o ímã sendo levado pela cavidade através do esôfago. Aqui o ímã no coto jejunal. A gente fez radioscopia. Aqui a gente vai passar o segundo ímã com fio guia. E aqui a gente está vendo, a gente está puxando na alça eferente o ímã pela alça eferente até a gente achar o ponto mais próximo para a anastomose. Aqui a gente consegue perceber que eles estão se aproximando e a ligação entre os 2 magnetos. Então,
o paciente ficou internado, a gente observa nessa imagem o magneto, a retirada dele no 7º pós-PO da endoscopia. O aspecto pós-retirada do magneto. Podemos ver a anastomose que formou. Aqui no 5º dia após, lembrando que na primeira retirada do magneto a gente já fez uma dilatação endoscópica, e aqui no 5º dia após retirada do magneto, também realizamos a segunda sessão de dilatação. O aspecto pós-dilatação. Nesse dia, o paciente fez uma tomografia, que a gente pode perceber a alça eferente aqui, a alça eferente, e aqui o trajeto fistuloso, a anastomose. No 10º dia após a retirada do magneto e na terceira dilatação que a gente realizou. Aqui a gente pode observar o aspecto final da anastomose. Só para complementar, então, o paciente foi avaliado então pela endoscopia, como eu falei anteriormente, e discutido com o Dr. Guilherme, com outros colegas, o Dr. Rafael, a forma de melhor tratamento. Como tinha bastante estase gástrica, alça eferente, era bem próxima da alça eferente, foi proposto, então, para realizar uma enteroanastomose com magneto pela alça eferente e alça jejunal. Então, a realização da endoscopia foi feita com a introdução no dia 12/7. Tiago, pode finalizar aí. Tá bom. E após, então, no dia 23, a gente fez 3 sessões de dilatação, e depois, no dia 23, como a imagem que eu mostrei, da anastomose pérvio. Então, quais são as mensagens finais? Que o uso de magnetos na endoscopia é descrito há mais de 20 anos, que ela tem vários afins para retirada de corpo estranho, para atresia de esôfago, para estenoses totais do trato gastrointestinal alto ou vias biliares, e também como contratação e possibilidade de ISD. Lembrando que existe um sucesso na anastomose de 86%, e a abordagem de magnetos pode ser avaliada e indicada com abordagem minimamente invasiva nos casos de obstrução intestinal. Muito obrigado. Thiago, parabéns, né? Uma técnica muito elegante. Eu acho que a minha experiência é literalmente zero. Eu acho que quem tem mais experiência no Brasil, se não estou enganado, é o Dr. Guilherme e um amigão meu, o Dr. Fábio Ponto. Realmente, né? O quanto é bonita a técnica, né? E aparentemente assim de não tão difícil a execução. Eu só fiquei uma dúvida, Thiago, como é que vocês introduziram o magneto, tudo bem, no coto, né, levando por endoscopia, e no coto ali pós-kicking, né, como é que vocês acessaram ali através de uma jejunostomia? Não, a gente acessou através do aparelho endoscópico com um gastro naso. Mas Isso, né, vocês doutor Guilherme? conseguiram passar o magneto através do kicking? Sim, conseguimos. Ah, tá. Vocês conseguiram passar onde estava torcido, vamos dizer assim, quincado, mesmo assim foi possível passar com o aparelho fino o magneto através disso ali? Sim, conseguimos. Eduardo, a imagem mais ou menos era parecida com essas estenoses, esses que tem sleeve, né, que você passa o aparelho, né, mas fica torcido, aumenta muito a pressão em cima, o estômago ficou dilatado e tal. Mas o gastro convencional de 10 milímetros a gente não conseguia passar.
a gente conseguia passar o de 5.9, né? O nasogastro, o aparelho sling de 5.9 a gente conseguia passar. Aí jogamos um fio guia lá para baixo e passamos a sonda nasogástrica. A gente sabe também o quão difícil é, só passar uma sondinha e tal, mas é um procedimento que demora, né? Outra, você passa a sonda lá embaixo, vai a sonda e tira a sonda, tudo, então é bem complexo. Ah, né? entendi. Isso eu não tinha entendido, Guilherme. Então, vocês conseguiram passar ali pelo kicking através de uma sonda, agora na sonda, aquilo ali que o Thiago... Então, isso que é discutido no mundo inteiro de como fazer isso, né? Às vezes você tem lá o teu magneto que vai ter 10, 11 ou 12 milímetros, mais ou menos, você vai ter uma espessura de 5, 6, 7, dependendo, e às vezes você vai ter que passar, por exemplo, por uma jejunostomia, né? Ou você vai ter que passar, como nesse caso, onde você não tem estoma nenhum. Como levar isso lá para baixo? Você vai, por exemplo, usar endoscopicamente, aí você tem dois magnetos. Como é que você vai usar 2 equipamentos, né? 2 aparelhos? A gente tentou passar com um nessa vez. Esse é o nosso quarto, quinto caso. Eu tenho 4, o Rafael tem 1. Então, você vai passar com um aparelho nasogástrico convencional, um aparelho convencional e um nasogástrico. Um você leva um, outro você leva outro. Praticamente impossível você fazer isso, né? Recentemente agora, o Flávio Morita teve no serviço do professor Devier na Bélgica. Eles estão tentando criar um device para fazer esse tipo de delivery daí, né? E eles criaram um agora que eles apresentaram no DigiW, que é muito interessante, foi publicado agora um artigo para tratar a síndrome de Kent-Kane, né? Daquele coto do bypass longo que dilata por fermentação de comida e o paciente sente dor, tal, etc. De extensão abdominal. Então, é um dispositivo bem interessante que é como se fosse um catéter. Aí nesse catéter, você coloca 2 fios dentro dele e você acopla os magnetos numa distância entre eles separadas e faz eles correrem junto com o fiozinho, né? Falando assim é ruim, mas depois eu posso deixar referência para vocês verem. Então, um magneto você vai colocar radiologicamente, sempre a radioscopia sempre vai ser superior à endoscopia. Então, você coloca um magneto, larga ele lá para a radioscopia e o outro você pega e passa por endoscopia e vai em direção ao que onde você deixou, né? Então, essa seria uma maneira bastante interessante, né? O que a gente fez aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente, em vez de usar um equipamento só com 2 fios no mesmo device, a gente usou separadamente. Usou primeiro um fio guia, passou um magneto e depois passou o outro fio guia por outro magneto e tentou levar com o aparelho um em cima do outro, né? Os outros casos que a gente tem são 2 de cólon, daí é mais fácil, porque daí o paciente tem lá uma ileostomia, uma colostomia, você vem por cima com ele, joga ali no coto e vem o outro por baixo e um gruda no outro facilmente daí, né? Então, o grande problema realmente é quando você vai tratar com a via digestiva alta, num coto de alguma anastomose e tal, ou com jejum daí, né? E aonde estão inseridos esses magnetos, doutor Guilherme? A gente consegue, tem que ser tudo homemade, né? O único magneto que tem disponível a nível comercial nos Estados Unidos é de um cirurgião americano chamado Harrison, é um cirurgião pediátrico da Califórnia. Ele tem um magneto que ele chama de magnamoses, que ele usa para fazer por cirurgia mesmo. Então, ele faz anastomoses cirúrgicas por magneto sem usar o grampeador convencional. Mas a gente não tem disponível aqui, né? Daria para você usar eles endoscopicamente, eventualmente, né? Então, a gente compra o magneto, tem várias empresas que vendem, né? Eles entregam para você, você esteriliza e usa, né? O grande macete é você saber o tamanho que você vai usar, a espessura que você vai usar e você usar sempre vazado, porque daí você consegue colocar um fiozinho, né? Amarrar o fiozinho e daí você pode levar com a pinça de biópsia se você quiser, né? E um macete é você deixar um fio bem longo, passa um fio em volta do orifício que tem no magneto e deixa o fio bem longo e tira pela boca daí, né? Porque daí você consegue tracionar ele com esse fio puxando pela boca, você traciona. Então, você tem uma maneira de tracionar para cima.
E se você coloca um catéter tipo empurrador, né, que não passe pelo orifício do magneto, é uma maneira de você empurrar ele para baixo. Então, você consegue manipular ele dentro de um fio-guia, olhando para a radioscopia, puxando ele para cima ou puxando ele para baixo, né, num dos magnetos. E o outro até pode estar sobre um fio-guia, eventualmente, mas você pode levar para a endoscopia daí. Basicamente é isso, assim, né? Muito interessante, parabéns. Então, assim, o interessante é que tem algumas situações, né? Eu sei que tem bastante cirurgiões aí. Até o Viriato está aí, o Viriato pode fazer algum comentário depois, né? Não sei se o César é cirurgião ou... Não, eu sou gastroclínico. Isso. Por exemplo, algumas situações, por exemplo, que a gente teve de que um paciente que tinha feito uma retsigmoidectomia, fistulizou, operou várias vezes, aquela coisa grave, tudo tal, daí evoluiu com uma estenose total da anastomose. O coto do sigmoide ficou lá em cima, o reto ficou lá embaixo. Aí o paciente foi reoperado, acho que a 4ª ou 5ª cirurgia daí, porque as outras tinham sido de fístula, essas coisas todas. Aí ele foi reoperado para fazer uma reconstrução da anastomose, né? E evoluiu com uma nova estenose, né? Então, nenhum cirurgião quer operar mais um doente desse, né? Uns 5, 6 cirurgias pélvicas, né? Com colostomia definitiva, né? Com anastomose a 2 centímetros do bordo anal. Então, o que fazer? Então, esse é um caso interessante de usar o magneto, foi o que a gente fez em 2 casos. Então, a gente reconstruiu a luz, ficou uma luz, um deles não precisou nem dilatar nada, ficou uma luz gigante. Então, você consegue fazer essa reconstrução endoscopicamente, sem fazer cirurgia minimamente invasiva, com baixas taxas de complicação, né? O outro caso que a gente teve foi uma anastomose de uma gastroenteroanastomose de uma paciente que teve injeção de soda cáustica, que fez uma estenose total do antro piloro, né, com o fechamento completo da luz e sem saída nenhuma. Então, daí a gente também colocou um magneto no estômago e outro por baixo, no coto do duodeno que ficou embaixo. Também funcionou bem, né? Então, eu acho que é uma opção, né? Ninguém vai, eventualmente, sair fazendo isso de um dia para o outro, mas eu acho que equipe multidisciplinar, casos complexos, onde o cirurgião vai ter dificuldade de refazer alguma parte do trato digestivo e tal, eu acho que sempre pode ser uma opção que fica na carta da manga aí, né? Viriato, quer fazer algum comentário? Primeiro, eu quero dar os parabéns, né, para ti, Guilherme, e para toda a equipe aí pela solução elegante, né, de uma situação bastante difícil. A gente sabe da tua experiência com o magneto e rapidamente tu expusesses aqui outras situações cirurgicamente bastante difíceis, onde a indicação precisa do magneto foi uma solução bastante adequada. Obviamente, desde que vencida, no caso do acesso alto, a dificuldade que tu muito bem falaste do posicionamento dos magnetos. Então, parabéns, foi uma solução brilhante e muito interessante da gente ter em mente para casos excepcionais como esse. Mas me permitam fazer um comentário assim, agora não do ponto de vista endoscópico, mas do ponto de vista cirúrgico. Eu fiquei me perguntando, primeiro, na primeira abordagem cirúrgica para tratar a lesão gástrica, eu fiquei me perguntando, se foi apresentado, eu peço desculpas, eu não percebi na apresentação, né, o que levou o cirurgião a decidir por uma gastrectomia vertical tipo sleeve e não para uma gastrectomia parcial ou subtotal com anastomose ímpeto de Roux já na primeira abordagem. Uma vez que a lesão não era uma lesão assim exatamente da grande curvatura, que permitisse uma ressecção em cunha, era uma lesão da parede posterior, e era uma lesão do corpo, tá certo? Mas uma lesão distal. Dava para fazer uma gastrectomia parcial ou subtotal em Y de Roux. Essa é uma dúvida que eu fico pensando. E essa dúvida ela é procedente porque a ressecção na gastrectomia vertical teve que ser tão intensa que ficou um estreitamento da luz, uma angulação, e o doente teve que ser reoperado, então, para fazer a reconstrução em Y de Roux. E esse caso mostra um questionamento que eu tenho feito com o nosso grupo da cirurgia e tenho conversado bastante, assim, que os cirurgiões das gerações mais novas, vamos falar aqui da geração pós-gastrectomias videolaparoscópicas,
por uma questão de posicionamento adequado do stapler, as reconstruções em Y de Roux passaram a ser de forma isoperistáltica, quando antes nós fazíamos na forma anisoperistáltica. Traduzindo aqui para os clínicos, a situação anterior, a alça aferente ficava junto da pequena curvatura do corpo gástrico, e a alça eferente, a alça alimentar, ficava junto da grande curvatura. Quando a gente vê isso na imagem endoscópica, fica bastante claro que a drenagem, o esvaziamento gástrico é mais fácil para a alça que está na grande curvatura. Quando essa secção do ponto gástrico é feita de maneira adequadamente bem horizontal, bem transversal, não fica nenhuma angulação, e talvez a minha observação não sirva para nada, porque não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu tenho visto alguns casos como esse, que não é uma estenose por uma torção, é uma angulação da alça eferente, porque a alça eferente está na pequena curvatura, inclusive a gente tem dificuldade de entrar na alça eferente quando o coto não é seccionado absolutamente de forma transversa. Ela fica mais angulada, a gente entra fácil naquele cotinho, né, que fica do jejum na grande curvatura e com mais dificuldade na pequena curvatura. Então, são situações cirúrgicas difíceis, onde a opção aqui com o magneto, pela sorte anatômica e o estudo adequado que vocês fizeram, foi uma solução brilhante. Parabéns aí e obrigado por estarmos juntos novamente. Só respondendo rapidamente, o cirurgião achou que fazendo a gastrectomia, quando ele calculou ali, ia ser uma gastrectomia subtotal, ia tirar quase o estômago inteiro pelo local onde estava a lesão ali. Então, ele achou melhor que fosse fazer um sleeve, daí ficaria mais estômago. Mas a gente sabe também que o sleeve, apesar de ser a cirurgia, no caso da bariátrica, ser a mais realizada no mundo hoje, ela tem esse problema de torcer. Então, não é assim, tem complicação, né? Mas, assim, eu fico até feliz de saber porque aconteceu isso com um cirurgião muito experiente daqui, assim, né? Então, a gente estava tratando só com gente muito boa, assim, né? Então, isso que deixou a gente bem tranquilo daí, né? Tem o Viriato, eu não escutei a voz do Jandir. Jandir, você está presente, eu vi, você quer fazer algum comentário? Sim, doutor. Boa noite a todos, eu sou o Jandir, eu entrei no final da reunião da aula passada e estou acompanhando essa agora, né? Um caso bem interessante, assim, a gente não tem acesso a essa tecnologia aqui, né? Pelo menos eu nunca vi esse procedimento sendo feito aqui em Florianópolis, né? Ou alguém que o faça, assim, né? Eu queria perguntar se esse procedimento em si existe alguma contraindicação para sua realização, assim, né? Ou se potencialmente todos os pacientes que possam vir a se beneficiar dessa modalidade podem o fazer. Não tem nenhuma contraindicação, né? O grande X da questão é você estudar os locais onde você quer anastomosar, eles têm que ter uma distância menor do que 3 centímetros, né? Então, imagine, é a mesma coisa se você pegar um magneto de um lado e um magneto do outro lado, vai se aproximando eles, você vai ver que se eles ficarem muito longe, eles não vão se aproximar, né? Então, você pode medir isso por tomografia, e se você ficar em dúvida, você vai ter que medir endoscopicamente, você vai ter que colocar um endoscópio de um lado, um endoscópio do outro lado, radioscopia, e você medir isso daí. Se você se transiluminar, aí você vai ter certeza que isso vai dar certo, né? Se não transiluminar, você vai medir ali, você tem que ter menos do que 3 centímetros. Mas nenhuma outra contraindicação, assim, você vai ter basicamente disso, né? Eu acho que alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Flávio, Ivano, você não falou nada hoje. Eu queria só fazer dois comentários aí. Primeiro, te parabenizar por ter achado uma solução adequada para esse último caso. Eu também compartilho com a opinião do Viriato que eu não sei, a primeira visão que eu tive dessa lesão era uma lesão de pequena curvatura e de parede posterior, né? Eu não sei se seria realmente a melhor indicação fazer um sleeve ali, né? Porque o sleeve seria uma lesão que tivesse lá na grande curvatura para você fazer a ressecção da lesão, né? Então, eu acho que, mesmo que a anastomose fosse
fosse alta aqui na pequena curvatura, né, o grampeamento fosse ficar alto, você poderia fazer um grampeamento do lado contrário, né? Começar um grampeamento do lado esquerdo para a direita do paciente para ficar oblíqua para tentar ressecar a lesão. E aí entraria aquela questão lá do viriato de realmente fazer a anisoperistáltica mesmo, como a gente fazia as gastrectomias B2, né, na época das gastrectomias, para ficar num ponto de maior declive, para não acontecer uma dificuldade de esvaziamento. E o segundo ponto que eu acho é que, mesmo depois, eu achei que essa anastomose ficou ainda meio ali na pequena curvatura e ficou um recesso gástrico ali que acabou dificultando o esvaziamento e você achou um ponto de maior declive ali para fazer a tua anastomose com magneto e acabou resolvendo o caso, né? Então, se talvez tivesse optado por fazer a anastomose ali num ponto de maior declive, talvez, né, você não tivesse a oportunidade de fazer o que você fez. E em relação ao primeiro caso, ao caso lá do Barrett, só uma opção, né, de avaliar melhor o Barrett, eu tenho optado por usar um CAP quando eu vou fazer uma endoscopia que eu já sei previamente que o paciente é portador do Barrett, que o CAP eu consigo com ele aproximar, um CAP curto, né, um CAP daquele do tipo da Olympus, para eu usar a cromoscopia, seja com corante, seja com ácido acético, ou mesmo a cromoscopia digital. Então, quando eu não tenho a cromoscopia digital, eu posso usar o ácido acético, então isso fica a opção para quem não tenha um aparelho com cromoscopia digital. Então, o CAP ele ajuda a me aproximar mais da mucosa, da metaplasia, e eu consigo visualizar assim detalhadamente melhor as áreas de displasia, né? Então, isso eu consigo segmentar melhor e examinar melhor nesse ponto. Então, eu acho que fica a dica do CAP, né? E um último comentário é que, mesmo com dose dobrada, a gente observa que esse paciente ainda tinha esofagite, era grau A, grau B, mas tinha. E como era um paciente portador de hérnia de hiato, esse paciente talvez seja um candidato a um tratamento cirúrgico anti-refluxo, né, para tentar abolir o refluxo ácido e o refluxo não ácido. Então, esses seriam os meus comentários. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário antes da gente finalizar? Então, acho que vamos finalizar por aqui, né? Agradeço a presença de todos. Gostaria de parabenizar a Carolina e o Thiago pelas excelentes apresentações. Acho que foi uma discussão bastante ampla dos dois casos. A próxima reunião é na terceira quinta-feira do mês de outubro. Acho que o pessoal de Florianópolis, né, Viriato, acho que a Cíntia já tem um caso, né? Daí quem tiver um outro caso, põe no grupo lá, para a gente já deixar, então, já estipulado, então, esses dois casos para a terceira